no ar mais um da sua conta, que trata de economia de uma maneira que você entende. Hoje nós vamos falar sobre a alta do dólar, que passou de R$2. Você vai saber também como os bancos estão reagindo à queda dos juros. E para encerrar, você vai saber o que significa o termo compulsório, uma forma de ação do Banco Central sobre o apurado dos bancos. O da sua conta está começando agora. Pela primeira vez, depois de 3 anos, o dólar rompeu a barreira dos R$2. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, essa alta da moeda americana é benéfica para o país, uma vez que vai estimular as exportações. Por outro lado, analistas estão preocupados com a situação. Sobre os motivos dessa alta e as consequências para a economia brasileira, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, o que causou essa alta do dólar? Foi só a crise na Grécia ou também houve fatores internos? Na verdade, Maria, isso é uma combinação de fatores. Como você colocou, a crise na Grécia também afeta a mobilidade, né, dos aplicadores no plano internacional, e o Brasil, como uma economia importante, emergente, que tem atraído muitas aplicações financeiras, acaba refletindo o efeito da crise grega. Mas também o momento que o Brasil está passando, ou seja, de redução das taxas de juros, e isso, de certa forma, afeta, não é, o comportamento dos aplicadores, daqueles que fazem investimentos financeiros. Como no Brasil, nos últimos 20 anos, as taxas de juros, sobretudo do estrito da dívida pública, eram muito elevadas, isso acabava atraindo muito capital financeiro, capital especulativo. E isso fazia engrossar, né, a quantidade de dólares que entrava no Brasil, se somando com a quantidade de dólares que vinha através das exportações. Então, como o Brasil vem reduzindo a taxa de juros, e a última mudança na caderneta de poupança, né, acena para uma redução ainda maior da taxa de juros no Brasil, então isso acaba criando um movimento de saída, principalmente dos capitais especulativos. E quando os capitais especulativos e esses investidores eles saem do país, eles correm para a moeda estrangeira porque eles estão aplicando em moeda nacional. E isso teve impacto no dólar. Por isso que eu acredito que esse aumento do dólar para R$2 é um momento, digamos assim, passageiro. Agora, esse aumento ele já era, de certa forma, esperado, né? Porque existe aí um patamar, um limite, para o qual até o Banco Central espera que eleve o dólar. Agora, causou surpresa para quem pretende viajar ou para quem já comprou passagens para o exterior, por exemplo, para quem vai para os Estados Unidos, que aí já se preocupa se vai subir mais ainda. Com certeza, Maria. Tem esse outro lado. As pessoas elas que gostam de viajar para o exterior, principalmente, e isso vira uma rotina no Brasil, que vem elevando a renda e a riqueza, e muita gente tem cada vez mais tendo como destino, né, de suas férias e de suas viagens ao exterior, né, vão ficar afetadas porque o dólar ficou mais caro e acaba gastando mais para poder viajar. Mas é importante dizer o seguinte: quando as pessoas elas viajam mais para o exterior, acaba, não é, os países de destino gerando emprego, não é, e nós aqui apenas gastando. Com o dólar nesse preço, o que é que vai acontecer? Você vai ter um fluxo inverso, você vai atrair mais turistas para o Brasil que está, de certa forma, agora, não é, um país que tem atraído visitantes e também vai estimular as exportações, o que ainda pode contribuir com o crescimento econômico que já vinha acontecendo no país. Então, do ponto de vista da geração de emprego, de renda, não é, isso vai ser importante para o Brasil. Agora, para quem viaja, infelizmente, isso foi uma péssima notícia. Bom, Fábio, só para a gente encerrar essa questão, até quanto ainda o dólar pode subir? Olha, eu não acredito, Maria, que é difícil fazer, digamos assim, um cálculo, né, exato qual é o teto máximo que o dólar possa alcançar, mas o Banco Central e o Ministério da Fazenda estão acompanhando isso de perto, porque não pode subir muito mais do que isso, porque acaba afetando as importações, sobretudo de insumos e matérias-primas. E se esses insumos e as matérias-primas ficam mais caras, isso vai acabar refletindo nos índices de preço e pode causar inflação. Então, provavelmente, o Banco Central não vai deixar subir mais do que 2,10, com certeza, né? Acho que estamos chegando no limite do preço do dólar. Depois de sentirem um golpe na lucratividade com a queda dos juros, os bancos estão compensando as perdas com o aumento das tarifas. Porém, mesmo sem uma declaração explícita da presidenta Dilma Rousseff, tudo indica que as taxas cobradas pelos bancos vão ser o próximo alvo das ações do governo federal. Bom, Fábio, você acredita que o governo vai reagir a essas cobranças, né? O que tem acontecido muito é que, por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem uma taxa aí do cheque especial a 3,24%.
Só que para o correntista ter essa taxa, ele tem que aderir a um pacote de tarifas que é 32% mais cara do que as atuais. É difícil, Maria. Veja só, cada banco tem um pacote de serviços diferentes. Então fica muito difícil o cliente ou o consumidor ficar comparando pacotes, porque são vários tipos de pacotes, não há padronização disso. Então por isso que acho complicado o consumidor ficar migrando de um banco para outro, porque são coisas completamente diferentes. Não é? Agora, não tem, de certa forma, explicação razoável para os bancos estarem aumentando as taxas dos serviços. Né? Por quê? Porque já estavam altas e a cobrança pelos serviços, como a gente já colocou aqui em alguns programas anteriores, somente as tarifas bancárias cobria toda a folha de pagamento e os custos administrativos da rede bancária. O resto era lucratividade, em razão dos prédios cobrados e dos juros. Então, certamente, eles estão aumentando as tarifas para compensar a perda da redução da taxa de juros. Mas eu acredito que isso também é momentâneo. Vai chegar um momento em que tanto os consumidores como o governo vai se dar conta de que não existe explicação lógica para isso, a não ser a ambição e a ganância dos bancos. A alegação de alguns bancos privados é de que eles estão alinhando os valores aos custos operacionais envolvidos, que não justifica, não, de forma alguma, pelo contrário. Os bancos, nos últimos 20 anos, é um setor da atividade econômica que mais tem investido em tecnologias. Os custos dos bancos não são altos, são baixos. Observa mesmo, por exemplo, a revolução tecnológica, porque passou o sistema financeiro bancário na década de 90, onde você tinha muita gente trabalhando, hoje praticamente se opera com apenas máquinas, então o custo é baixo. Então não tem realmente explicação para que as tarifas aumentem. Se os custos eram altos, as tarifas eram para ter sido elevadas, ou vinham sendo elevadas, antes da tendência que era a taxa de juros, não agora. Isso é outra, de certa forma. Agora o que a gente percebe, Fábio, é que os bancos tudo podem, né? Que existe uma indicação da presidente que eles devem uma pressão para que eles baixem os juros, mas isso não quer dizer que na prática eles vão fazer. Vão fazer mais pela questão da concorrência. Agora, aumentar a taxa de juros, podem de certa forma, nós já temos uma situação de oligopólio, ou seja, poucos atores econômicos em determinado setor. E quando existe situação de oligopólio, a briga realmente é intensa dos oligopólios contra a sociedade e vice-versa, e dos oligopólios contra o governo e vice-versa. Isso, de certa forma, poderá desembocar numa tendência de acirramento dos interesses, ou seja, o governo defendendo o interesse da sociedade reagindo e os bancos defendendo os interesses deles, e com certeza vai para alguma agência de regulação, sistema financeiro bancário, para poder isso ser decidido, até ter uma força maior que possa impedir os bancos de explorarem a sociedade, como já vem ocorrendo com os juros e com as tarifas. E no próximo bloco a gente volta explicando o que significa o termo compulsório em economia. Não saia daí, voltamos já já.